Claro que com uma receita exclusiva como a nossa, o comecinho de noite seria marcante e cheio de informação. Todos nós temos acompanhado a evolução do mandato do presidente Donald Trump e suas relações com outros líderes como da China, da Coreia do Norte, enfim. Ânimos exaltados, armas poderosas e grandes interesses envolvidos. E com tudo isso, na minha visão, um perigo iminente à vista. Será que nós estamos a caminho de mais uma grande catástrofe? Como mais uma grande guerra? Quem conta mais detalhes para a gente é o pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, professor das áreas de comunicação, relações internacionais. Ele é terrível. Olha que currículo. Boa noite, Sidney Leite. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Não precisa ser vantagem. Fica à vontade. Grande prazer. Está na sua casa. Obrigado. E esse é um assunto tão vibrante, tão palpitante, tão up-to-date, tão factual, não sei como adjetivar mais. Esse panorama internacional, ele apresenta diferentes focos de conflito. Qual é a possibilidade desse conflito se intensificar até, de fato, explodir uma guerra? Rony, acredito que uma guerra, nos moldes que nós tivemos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós não teremos. Guerras que envolveram praticamente todos os estados do sistema internacional. O tipo de guerra que provavelmente nós continuaremos a ter são essas guerras mais localizadas, mais regionais, que sem dúvida, num ambiente em que nós temos um presidente dos Estados Unidos pouco comprometido com a paz e com pouco conhecimento de política internacional... Eu diria nenhuma. Nenhuma, para a gente ser bem mais objetivo, essas possibilidades de guerras regionais, elas aumentaram bastante. Né? Porque falta experiência ao presidente da nação mais poderosa do mundo para atuar, não é, como uma espécie de um mediador, um negociador, fiador da paz. Algo que, por exemplo, Barack Obama, sim, com alguns problemas, conseguiu. Exato. Né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a ameaça é cada vez real, mas não daquela guerra generalizada. Porque, de fato, Rony, se nós olharmos o sistema internacional, nós estamos em guerra. Na África, na Ásia, no Oriente Médio, né? Mesmo na América Latina, mas são guerras fragmentadas, pulverizadas. Ideológicas. Nós temos um fenômeno também muito interessante que são chamados atores não estatais. Quer dizer, não são estados que estão em guerra, mas são forças necessariamente que não pertencem ao Estado, guerrilhas, grupos fundamentalistas, do qual o Estado Islâmico é o mais poderoso. Vou até aproveitar esse gancho e falar da Síria, que aí o pau está comendo desde 2011. 2011. Que impacto tem isso em relação a nós outros? Eu digo o Ocidente, o mundo inteiro. A guerra da Síria é uma das maiores guerras desde o final da Segunda Grande Guerra. Aproximadamente 500 mil de pessoas morreram nessa guerra civil. 500 mil aproximadamente 3 a 4 milhões de refugiados, não é? E ali, Rony, existem várias guerras ao mesmo tempo. Você tem uma guerra civil clássica, oposição querendo derrubar o governo, os interesses regionais, por exemplo, da Arábia Saudita, de Israel, e das duas potências que o mundo herdou do período da Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos e, de um outro lado, a Rússia. A Rússia, inclusive com o uso de armas químicas. Isso. Algo que é um crime de guerra, né? Embora a gente deva dizer que esses que hoje estão acusando o próprio governo sírio de usar armas químicas, no passado usaram. Usaram. Os Estados Unidos, o Vietnã, por exemplo. O Roto falando dos farrapados. Exatamente. O que é uma napalm? Exatamente, na guerra do Vietnã, isso foi usado de uma forma indiscriminada, né? Então, eu não quero ser pessimista, mas acredito que esse drama humano na Síria tende a continuar. Né? Talvez com períodos de diminuição, um pouco do massacre, mas é uma situação inconclusa, tem muitos interesses em jogo, inclusive interesses do petróleo, né? Interesses poderosos, né? Que fazem... A grande vítima é o povo sírio. Né? Sem dúvida. E notoriamente as crianças, o massacre que se faz com aquelas crianças, que não é só durante a guerra, é um massacre psicológico. Que é o pior de todos. É o pior de todos. Eu fico pensando o seguinte,
Existe um ditado que as nossas avós, com toda certeza, nos enchiam a cabeça. Se você quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Nós falamos agora há pouco desse senhor, porque eu não tenho simpatia, o Donald Trump, e eu queria trazer mais um ator para essa cena. Putin. Muito bem. As estratégias que esses dois homens estão traçando. Sim. Putin é o que a gente chama, em relações internacionais, ele é um realista. Então ele está o tempo todo visando o poder, balança de poder, a manutenção da segurança da Rússia, a expansão da Rússia. Ele é um homem, Rony, criado na KGB. Exatamente. E ele tem uma frase famosa que ele diz que a maior desgraça que aconteceu no sistema internacional foi o fim da União Soviética. Então ele pensa a Rússia como um império. E ele coloca a segurança, muito mais que qualquer outro aspecto, as questões humanas, as questões de respeito ao direito internacional, em primeiro plano, não é? Diferente do Trump, que é um inexperiente, não é? Alguém que não conhece absolutamente nada, não é? Então o Putin tende a ser, aí nessa comparação, não é? Um mestre. Enquanto Donald Trump, não é? E é muito importante a gente lembrar os nossos telespectadores, que por trás do Trump você tem as agências americanas, você tem as Forças Armadas, os conselheiros sêniores, né, que estão ali orientando. E ele aproveitou um pouco dessa situação, falando, né, do Trump, para desviar os problemas que ele já enfrenta num governo que não disse a que veio. Então ele desvia a atenção do povo americano, né, dos problemas internos, de alguma forma tentando se projetar externamente. É uma figura perigosa. Até porque o próprio Partido Republicano, lá no Congresso, não tem de fato essa grande simpatia por ele, ou seja, ele não tem maioria no Congresso. Ele não tem. Ele é um outsider, né? Ele vem um pouco de fora da política, isso é muito perigoso. Ele não tem compromissos claros, ele não tem uma agenda clara, né? Ele atacou o tempo todo a candidata, né? A Hillary Clinton, que era muito mais preparada do que ele para exercer. E no voto popular ganhou. Ganhou no voto popular. Então, voltando àquela questão que você trouxe com muita propriedade, né? O mundo hoje é muito mais perigoso do que há 1 a 2 anos atrás, né? Sem dúvida. Muito perigoso. Agora, a China hoje se fortaleceu, inclusive, como potência. Não é uma potência econômica, mas uma potência mesmo. O que isso pode acarretar? Porque ela é aliada, por exemplo, daquele senhor, meu Deus do céu, não sei nem como eu também vou falar esse cara lá, mas o dirigente da Coreia do Norte, que me parece uma pessoa insana, também, não sei se devo dizer isso publicamente, mas é uma opinião minha, não é da emissora em que eu trabalho, nem nada, mas ele tem como aliado, de fato, né? De fato, não de direito, não sei, da China e da própria Rússia, né? Putin e o governo chinês estão do lado dele. Eu pergunto, como é que a gente pode imaginar o que isso possa acarretar? Digo, China do lado dela. Ou já estão querendo fazer uma mediação? Eu já vi tão... Conta para mim. Rony, mais uma excelente questão, né? A China, ela definiu uma política externa muito conectada com seus interesses comerciais. Então, te respondendo com muita tranquilidade nesse aspecto, não, a China não quer guerra, né? Porque a guerra é um grande obstáculo para o comércio. Né? E toda a estrutura do Estado chinês, da economia chinês, está centrada no comércio. Então, provavelmente, a China vai preservar os seus interesses, vai ficar militarmente cada vez mais forte, mas a sua estratégia é, num momento de conflito, a opção da China é a negociação, é tentar negociar, né? E, sem dúvida, também a Rússia, diante de uma ameaça maior. Os Estados Unidos, João, tem um grande poder de persuasão, porque as Forças Armadas americanas, não é, elas são as mais poderosas do sistema internacional. Então, quando Putin reagiu ao ataque dos Estados Unidos à Síria, ele reagiu, mas de alguma maneira os Estados Unidos ali contiveram aquela ideia do Putin de que ele era soberano
não é? De que havia um jogo e ele estava ganhando o jogo. Os Estados Unidos mostraram, não, aquele ataque à Síria foi exatamente para dizer, olha, nós também fazemos parte do jogo, nós temos poder e nós queremos opinar sobre o que vai acontecer na Síria e no Oriente Médio, né? Então, eu acredito que a China, nessa balança que a gente está fazendo aqui, do que pode, né, do que pode pesar maior, a China não é a maior ameaça. Né? A Coreia do Norte, sim, é uma ameaça. Eles podem ter, de fato, um grande arsenal. Só que numa guerra mesmo, clássica, vamos dizer, ortodoxa, é bastante evidente que com essa coisa cirúrgica e com os aviões não detectáveis por radar, e cirúrgica, meia coisa, sim, os Estados Unidos, se entra numa coisa dessa, acaba com todos os arsenais deles em uma semana. Sim, sem dúvida. Acaba com tudo, não tem mais foguete, não tem mais bomba, não tem mais nada. E sem nenhum envolvimento de soldados americanos. Exatamente, né? Que acabou o negócio de soldado. Usando a tecnologia. O exército norte-americano é poderoso também porque tem o domínio total da tecnologia, o uso de drones, os mísseis americanos são... Será que esse cara não sabe que se ele está numa guerra, ele está perdido? Sim, mas ele sabe jogar. Porque ele tem algum poder de persuasão, né? Inclusive de ameaçar o Japão. Então ele joga, não é? Um pouco com isso. Tudo bem, eu sei que eu vou perder num conflito, mas eu vou fazer algum estrago. O Bashar al-Assad lá na Síria não pode fazer isso. Lá a Líbia, o Iraque que foi invadido. Então ele tem algum sistema, não é, ali que permite a ele, inclusive lembrando, eles têm um dado muito interessante. Percentualmente, a Coreia do Norte tem o maior exército do mundo. 23% da população da Coreia do Norte pertence às Forças Armadas. Mas hoje em dia só se for para uma ocupação. E a ocupação, ocupação seria só a Coreia do Sul mesmo, né? Exatamente. Porque eles não têm nem como se transportarem para outro lugar. Ele consegue passar para a população, aliás, isso é uma tradição na Coreia do Norte, que o fundamental para a Coreia do Norte é se defender. Que a questão fulcral da Coreia do Norte é a segurança. E tudo gira em torno da defesa, né, do Estado, da defesa do território. Mas você falou muito bem, inclusive uma sociedade que passa agruras econômicas terríveis, fomes endêmicas, não é? E que isso não é... Bom, eles não têm nada, eles não têm internet, eles não sabem o que está acontecendo no mundo. É tão fechada a coisa lá que eles não têm ideia do que seja de fato o mundo. E aí isso me preocupa, porque tem pouco a perder. Essa coisa de estar fora do sistema, de praticamente não participar de nenhuma organização internacional, portanto não assina os principais tratados, né, faz da Coreia do Norte, sem dúvida, um ator incontrolável. Que até então a China está conseguindo colocar alguns limites. Panos quentes. Bom, isso é a pena, né? Já está com a placa ali de encerra. Mas, Sidney, eu quero te agradecer muito. Sidney Leite, este bonitão que esteve com a gente até agora, é pró-reitor acadêmico do Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo, professor das áreas de comunicação e relações internacionais e um apaixonado como este que vos fala por história. Sem dúvida. Obrigado, querido. Forte abraço. Mais pautas faremos, viu, Sidney? Um grande prazer. Vamos continuar. Meu. Obrigado.